capítulo 1, versículo 21. Vamos meditar um pouquinho aqui também. Já ouvimos testemunho maravilhoso. O testemunho desse irmão aí é maravilhoso. É um testemunho para despertar nossa fé. As palavras que o irmão André trouxe nesta noite é tremendo. É muito tremendo. Ser humilde, esperar com paciência, acreditar que Ele existe e que Ele nos chamou para o seu caminho para nós sermos perdedores. Ele nos chamou para nós sermos vitoriosos. Capítulo 1, verso 21 diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Olha a diferença agora. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, preste atenção aí na palavra chamado. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muito os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Amém? Amém. Então aqui nós temos um texto importante que às vezes você lendo, você fica confundido. Como que pode? Mas o mundo não conheceu a Deus na sabedoria dele, porque a sabedoria de Deus, ela é muito mais profunda, ela é muito mais elevada do que aquilo que nós achamos muitas vezes que é. Nós às vezes estamos apenas na metade, nem na metade da sabedoria. Porque, observe o que diz aqui: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O que quer dizer isso? Nós muitas vezes somos loucos. Para o mundo nós somos loucos. Muitas pessoas dizem assim, Deus não é surdo. Mas eu sei que Deus não é surdo. Eu sei que Deus não é surdo. Mas a palavra do Senhor, quando Ele falou com Jeremias, Ele disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes ainda. Então, querendo ou não querendo, se nós alçar a nossa voz em oração, levantar um grande clamor, o mundo fica perturbado. E quando a palavra diz para nós: perturbai os moradores da terra, não é para perturbar que somos bêbados, não é para perturbar porque somos valentes ou porque por isso ou por aquilo. O mundo se perturba porque ele não consegue receber aquilo que nós recebemos. Quero te dizer uma coisa, meu irmão. Quero dizer uma coisa para você.
Você é um privilegiado de Deus neste lugar. Amém. Aonde você serve a Deus, você é um privilegiado de Deus. Conforme eu já falei, não interessa a tua igreja. Apenas aquela é 4 paredes, a igreja é você. A igreja sou eu. Aonde eu estiver, ali está uma igreja. Para ensinar, para falar. Eu lembro que, acho que 2 anos que eu fui a Curitiba, nós fomos. 3 anos atrás, eu fui a Curitiba, acreditando que não pregaria mais o Evangelho aqui. Por quê? O meu ministério um dia vai terminar. O ministério de Ezequiel não vai terminar. A Jéssica não vai terminar. Do Cleverson não vai terminar. Todos vocês que têm um ministério de louvor, ele não vai terminar. Mas o meu vai. Porque lá no céu eu não vou pregar. Não tem para quem pregar lá no céu. Mas eles têm o ministério de louvor, eles vão continuar louvando a Deus. Amém? Amém. E eu pensei que então eu já estaria, segundo o que os médicos falaram. Mas Deus me queria lá para reunir o povo. Na versão que eu fui, nós conseguimos à noite reunir 20 pessoas e nós pregamos para aquelas 20 pessoas. E orei por aquelas 20 pessoas e todos eles foram para a cirurgia e todos eles saíram com vida. E oramos também pelo menino que estava na UTI e a mulher estava desesperada. No outro dia ela falou para a pastora, minha esposa, ela disse assim: o teu marido é vidente? Porque eu falei para ela: olha para mim aqui. E quando ela começou a olhar para mim, eu contei a vida dela todinha. Daí ela perguntou para ela assim: teu esposo é vidente? Ela falou: não. Mas ele contou a minha vida do começo ao fim. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu falar, o teu andar. O Espírito Santo te conhece melhor do que você mesmo se conhece. Aleluia! E quando o Espírito Santo revela os mistérios para o servo do Senhor, nós precisamos divulgar e mostrar que o Espírito Santo está preocupado com a falta de conhecimento do Evangelho. Aleluia! Nós somos salvos pela loucura da pregação da palavra. Quando eu comecei a ouvir o Evangelho, eu levei 3 meses para me converter. Mas eu me converti, converter bem mesmo custou mais. Porque é um processo, a conversão é um processo. Então, não é fácil. Mas eu quero dizer para vocês, eu levei 3 meses escutando. Enquanto estavam louvando, eu estava contente. Quando eles alçavam a voz de oração lá, eu ficava irritado. Não era eu, era o bicho que me perturbava. Mas nem o tanto o Senhor me fez entender o seu amor, sua bondade. E após 10 anos sentado numa cadeira na igreja, o Senhor me chamou para o ministério. Então por isso que eu falei antes que eu tenho 39 anos de crença e 29 anos, fez agora em outubro, eu trabalho como pastor. Deus tem abençoado poderosamente. Aqui neste lugar você é testemunho do que Deus tem feito e do que Deus vai fazer neste ano. Hoje nós paramos antes de vir para a igreja e conversamos com a pastora. Ela perguntou assim: mas e os projetos? Falei: meu amor, os projetos já estão tudo aqui no meu coração. E daí eu falei para ela: todo projeto que estava no coração dela está no meu. E eu fui falando todos os projetos. Se assim Deus permitir, me dê vida e saúde como tem me dado até agora, o Evangelho tem que ser pregado. Amém. Aos 4 cantos da Zona Sul. Amém. Porque aqui o Senhor me colocou. Eu não estou aqui por dinheiro não, meus irmãos. Não. Claro que eu quero construir, quero comprar o terreno, quero construir. Mas eu estou aqui para ganhar almas. Eu tenho sede de almas. Eu quero que você entre nesse ano, você já entrou nesse ano de 2014 com sede de almas. Que você tenha fome, você tenha fome de almas. E que esta fome possa ser saciada quando você entrar aqui com as mãos na abastança de almas. E pastor, eu preguei para essas, lá no meu grupo, eu preguei para essas 10 pessoas. E elas vieram aqui hoje, vão aceitar Jesus e vão seguir a Jesus. Aleluia! Amém, igreja? Então glória a Deus, igreja! Aleluia. Diga aleluia! Aleluia! Sabe por quê? Quando você diz glória a Deus, o problema se afasta.
quando se diz aleluia, se afasta mais. Quando se diz graças a Deus, você está dando graças a Deus pela tua vitória. Aí Ele vai embora. Eu quero dizer para você, olha o que diz aqui a palavra: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Crente é todo aquele que crê. Você creu, você é um crente, querendo ou não querendo. E isso é coisa que veio do próprio Jesus. Porque quando os discípulos chegaram a Tomé e falaram para ele: Tomé, Jesus ressuscitou. Olha a fé de Tomé. Ele disse: eu não creio. Olha a incredulidade dele. Eu não creio. Eu só creio após colocar meu dedo no buraco dos cravos e a minha mão sobre o ventre onde a lança furou. Naquele exato momento Jesus se apareceu, se apresentou. E então o que aconteceu? Tomé caiu de joelho. Jesus disse para ele: por isso que eu sou chamado de crente, você também. Eu creio realmente que não há outra personalidade na face da terra que tenha tanto poder como Jesus. Não há outro Salvador na face da terra a não ser Jesus. Não há outro consertador, aquele que conserta, a não ser Jesus. Então Ele disse: sedes crente também, e não incrédulo. Então o Senhor diz para nós crer, não duvidar, porque tudo pode. O apóstolo São Paulo disse nas suas palavras no livro de Filipenses capítulo 4 versículo 13, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes eu como crente pereço, você como crente perece, ou como evangélico, não sei como é que você vai entender, mas porque muitas vezes nós não usamos a armadura de Deus, que Deus nos deu. Deus, Ele nos revestiu com a armadura para nós vencer, mas muitas vezes nós ficamos pasmados. A luta vem e nós nos encolhemos, mas nós temos que fazer pela vida. Quando a luta vem, nós ir ao encontro dessa luta. Mas quem tem que ir na frente? Se eu ir solito, eu vou ser derrotado, porque você não vai pensar não que se ir. Por que o Davi venceu a guerra lá? Por que o Davi cortou a cabeça do gigante? Ele não foi como pastor de ovelha. Ele não foi enfrentar o gigante Golias como pastor de ovelha. Ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Diga para esta luta que está te perseguindo, diga para esse problema que você está enfrentando: eu vou de contra você em nome do Deus Jeová Jiré, o Deus que tudo pode. O apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas. Você pode tudo naquele que te fortalece. Jesus, só Ele. Amados, nós precisamos aprender. Para nós foi tão suave quando o mundo estava murmurando, aquele pregador doido. O rapaz que eu aceitei Jesus, ele tinha 22 anos, já era casado, eu era solteiro, ele era casado, e aquela pregação dele era meia doida. Mas foi naquela loucura que eu decidi a minha vida para Jesus. Não conhecia Ele, não sabia quem é que Ele era. Na minha juventude, levei aos pés de Cristo muitas almas. Quando você tem o temor de Deus, jovem, quando você tem o temor de Deus, moço, você tem o temor de Deus, você leva as almas aos pés de Cristo, porque o teu caminhar te denuncia que você é um crente, que você é um evangélico. O teu falar, o teu agir. Agora dentro da igreja, nós não podemos dentro da igreja ser uma coisa e lá fora ser outra. Eu sou aqui, eu tenho que ser lá, distante dos meus irmãos, distante da minha igreja, porque eu tenho alguém que Ele me vê, me cuida, me protege e não retira os seus olhos de mim 24 horas por dia, noite e dia. Esse alguém chama-se Jesus, que quer cuidar de você também. Aleluia. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. A diferença agora: os judeus queriam um sinal,
E os gregos buscavam a sabedoria. Mas aqui a palavra diz no verso 24: mas para os que são chamados, você tem um chamado. Pastor, se eu tivesse um chamado, eu não estava passando toda essa luta. Posso dizer uma coisa para você? Eu aprendi que primeiro nós somos provados para depois ser aprovado. Primeiro você e eu, nós somos provados, meus irmãos. Como é que, se você vai lá numa empresa, numa firma, você tem 90 dias de experiência, você está sendo provado. Se você é trabalhador mesmo, se você é obediente, se você passou esses 90 dias, você deu prova de que você é quem você é. Então, nós somos provados para depois ser aprovado por Deus. Então, toda luta, nós temos que entender que nós estamos sendo provados, nós estamos passando por uma aprovação. Você conhece aquela canção? Vou passando pela prova da minha. Glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova. Não baixa a tua cabeça, não. Não baixa a tua cabeça. Olha que é gostoso isso aqui. Como é gostoso. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então toda luta para nós vencer, toda dificuldade para nós vencer, a sabedoria de Deus tem que estar sobre nós. Mas pastor, eu não tenho sabedoria. Mas então, você já leu aquela passagem na Bíblia que diz que quem necessita de sabedoria, peça a quem? A Deus. A Deus. Não adianta você chegar e dizer, pastor, eu preciso de sabedoria. Eu vou dizer mais, olha, eu vou te colocar no caminho da sabedoria. Está aqui, ó, entra nela. Entra no caminho. Começa a ler a Bíblia, entender a Bíblia que toda a sabedoria, todo o revestimento, toda a grande vitória nós encontramos em Cristo Jesus, e levando Ele indo na nossa frente como nosso capitão, como nosso general, como nosso comandante. Aleluia. Então, amados, não tem luta que você não possa vencer, não tem dificuldade. Eu quero dizer para vocês, eu acredito que a zona sul do Rincão vai ficar na história. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós assumimos um tempo, eu estava conversando com o meu diretor de campo, o meu Abraão, porque o meu pastor é o meu abençoador, ele sempre tem me abençoado. E nós estávamos conversando, e ele falava de história. Eu pensava, será que eu tenho história? Será que eu tenho história dentro do Evangelho? Será que eu tenho história nesses anos de pregação? Comecei a pensar por onde eu passei. Milagre não é história, milagre quem faz é Jesus. Tudo quem faz é Jesus. Mas tem coisa que depende de nós. E eu fiquei naquela. Eu pensei, mas eu quero provar para o pastor que eu vou mudar a história de qualquer maneira. Deus vai me colocar em algum lugar. Que eu possa ter uma história. Amados, quando eu estava muito bem numa igreja, certo Deus disse assim, então agora tu vai entrar para a história, porque quem está bem não quer maleza, né? Água fresca e sombra boa, só quer ficar bem. E ele me tirou de um lugar e me levou para outro lugar. Estou pregando e já quero introduzir esse testemunho. Mais ou menos 6 meses, né, pastor? Mais ou menos uns 6 meses, eu passava assim na rua e para dizer bom dia com um ser humano. Sabe o que eles faziam? A igreja era tão boa lá que eu assumi, eles viravam as costas para mim assim. Para mim não me dar nem bom dia. E eu falava, Senhor, eu preciso reverter essa situação. E o Senhor falou comigo, cria história, muda a história da igreja. Aí que está a coisa de Deus. Aí que está o enigma da palavra, o enigma do mistério de Deus na nossa vida. Mude a história da igreja. E falei, Senhor, se tu me ajudar, eu mudo. Se tu estiver comigo e que eu sou seu, pois então eu vou mudar a história. Graças a Deus, o prefeito da cidade participava da igreja. Vocês sabem que esses políticos é só na hora da votação. É só na hora da votação que eles aparecem. Mas se eu precisasse de 2 ônibus, no mesmo dia, no mesmo horário, já saí e vim para evento na Isara
começaram com 2 homens. Mudou a história da igreja. Hoje a igreja tem caráter, tem dignidade, resgatou a origem da igreja quadrangular. Então a minha história ficou em Grã-Pará. Já sei que se eu partir agora, ou daqui 40 anos, que é mais ou menos o que eu espero, né? O Maiquinho já fica doido, né? Não, mas quem Deus prometeu nunca fartou, Maiquinho. Até lá tu já aprendeu, tu já assumiu o lugar. Só para brincar, mas senão vocês pensam que eu estou doido mesmo. Amados, fazer as coisas com honestidade, usar de fidelidade com a igreja, não usar de demagogia, mas trabalhar com cara descoberta, trabalhar com sentimento profundo de cada dia mais ver o bem-estar da igreja e o crescimento da igreja. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão. E Deus tem colocado homens e mulheres neste lugar, nesse pouco de tempo que eu estou aqui. Deus tem colocado. E esses que Deus tem colocado são os que vão batalhar. Tu não pode batalhar sozinho? Não. Nós vemos que quando Moisés não estava dando mais conta do recado, o Jetro, o sogro de Moisés, chamado Jetro, ele chamou o seu genro de lado, de canto, lá e disse: olha, você não vai morrer, você vai se arrebentar tudo. Pega e divide, de 50 em 50, de 100 em 100, e coloca alguém nesse rebanho, coloca alguém naquele, e assim nós trabalhamos até o dia de hoje, irmãos. Por isso que você precisa estar se preparando, porque nós temos um trabalho muito longo pela frente, mas nós queremos no final do ano. Eu não quero batizar só porque eu batizei esse ano, não, irmãos. O meu projeto seria dobrar, mas é Deus que vai fazer isso. Amém. Tá? Porque, irmãos, se nós pregar aqui a palavra, então, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós precisamos ter o poder de Deus, ser revestido com o poder de Deus. Amém. E ter adquirido a sabedoria, e a sabedoria vem de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amados, você já pensou como é que é as coisas? A loucura, os homens não sabem por que você ora, por que você chora. O mundo não entende isso. O mundo não entende, porque não tem essa sabedoria, a sabedoria de Deus, uma sabedoria espiritual. Quando você entra no mundo espiritual, na dimensão espiritual, e você entra na dimensão espiritual, o mundo já fica todo confundido com você. Às vezes você sai assim, Deus às vezes pega uma pessoa lá fraquinha, lá no canto do bairro, lá que parece que não valia nada, para a sociedade não vale nada. Aquela pessoa é liberta do álcool, é liberta da prostituição, é liberta da miséria, é liberta do ciúme, do ódio, da raiva, do nervosismo, da contenda, da dissensão. E o Senhor o chama, e o pastor vai trabalhando, lapidando, e daqui a pouco ele é um obreiro. Então o mundo fica assim: aquele cara ali não era aquele bêbado. Olha, já vê que mudou a palavra. Não era, não estão dizendo mais que é. Agora está dizendo que não era, porque o Senhor o chamou. Quem tem um chamado, vem. Se você tem um chamado para o ministério, não espera muito, não. Vem. Ele precisa, né? E ele quer mudar a história. Ele quer mudar a história dos problemas, dos acontecimentos. Ele quer mudar a história da sua vida. Nós precisamos acreditar em Deus, amados. Às vezes nós vamos lá no médico, o médico dá uma receita para nós comprar lá uns comprimidos. Nós acreditamos que vamos tomar aquele comprimido, vamos ser sarados. E por que nós, só porque vimos aquela receita, pegamos aquele comprimido
Mas a Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que não veio e crê no Senhor. Amém. O Senhor já me curou. O Senhor já me curou. O Senhor já ressuscitou o morto através das orações. O primeiro milagre que aconteceu, que o Senhor me usou como canal de transmissão, a transmitir um milagre para aquela família, foi uma senhora, uma moça com 28 anos, chamada Olga. Estava desde da 1 da manhã até as 11 da manhã. O médico mandou embora que tinha morrido. Eles mandaram me chamar porque eu tinha problema de rádio. Ao chegar lá, eu olhei assim, aquela mulher estava morta, aquela jovem estava morta. Jovem que era uma mulher com 22 anos, e até 99 eu sou jovem, né? Nunca fique velho. Aí ele não gosta mais. Não, tem essas coisas não. Pode até ficar um pouquinho desgastado, mas na mente tem que estar jovem. Tem que trabalhar na mente como jovem. E sabe quem me levou lá? Sabe, irmão Donato, quem me levou nessa família? Um feiticeiro. Já tinha batido os pauzinhos dele lá, não tinha acontecido nada, porque o diabo não faz nada mesmo, se miserável, vagabundo, pet clero. Correu atrás do pastor quadrangular, um missionário. Cuidado. Peguei a mão da guria assim, só faltava a atadura para dizer que estava morta. Caiu. Foi um marco na minha vida, Deus. Foi um marco na minha vida. Mas a igreja do Senhor também estourou. Porque o Senhor Jesus, Ele veio para salvar, buscar e salvar os que se haviam perdido. Então eu era um perdido. Então eu sou testemunho. Você que está aí era um perdido também. Você é testemunho disso. Né? Chamado, quando é chamado, nós temos que ir. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A loucura de Deus é mais sábia que os homens. Os homens não entendem. Os homens não entendem você. Os homens ficam até pensando, quando você ainda jovem, 50, 60 anos, eles querem te levar para um bar, você diz: não, eu vou na igreja, pega a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Eu gosto de carregar minha Bíblia assim, quando eu vou. Não gosto de carregar aqui. Gosto de carregar assim, ou assim. Eu gosto de carregar minha Bíblia. Eu gosto que todo mundo veja. Nunca perder. Veja aqui, para nós encerrarmos aqui, nosso horário passa depressa. Glória a Deus. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muito os poderosos, nem muito os nobres, que são chamados.